Fala, meus amados, 12 pontualmente, estamos entrando ao vivo aí com o Diário de um Educador Digital. Seja muito bem-vindo e eu quero que você saiba que aqui, a partir desse momento, nós estamos trazendo uma nova série onde eu vou te apresentar os bastidores, a mentalidade e a estratégia necessária para que você possa monetizar o seu conhecimento, ou seja, aquilo que você ama fazer através da internet. Combinado? Esse aqui é o nosso acordo. Eu espero que você seja realmente muito bem-vindo, porque aqui nós estamos chegando no segundo episódio, então é uma série nova, é uma série recente, mas eu tenho certeza que você vai poder curtir bastante. Para você que não me conhece, meu nome é Antar Firaque, eu sou terapeuta e criador do marketing humanizado, e esse episódio de hoje eu vou te mostrar como você pode ser um profissional holístico único, beleza? Sem competição. Mas antes da gente entrar devidamente ali no conteúdo de hoje, eu quero te fazer alguns convites, alguns pedidos aí básicos, tá bem? Independentemente de onde você estiver vendo esse vídeo, seja no Instagram, seja no YouTube, curte o vídeo aí pra gente, beleza? E dependendo de onde você estiver, se estiver no YouTube, se inscreva no canal. Se você ainda não me segue no Instagram, também é só me seguir, que eu vou ficar muito feliz em te receber, beleza? Então, para começar o conteúdo de hoje, eu quero te contar uma história, Como que você, de fato, pode se tornar um profissional holístico único? Porque eu vejo a maioria dos meus alunos com muita dificuldade, dizendo que o que eles fazem é a mesma coisa que milhares de outras pessoas. E de fato se você, por exemplo, é certificado em meditação, milhares de outras pessoas também ensinam meditação, assim como você. E geralmente o que acontece? A grande maioria, tem a mesma comunicação. Então eles tentam vender meditação todos da mesma forma, e existe ali um movimento de manada, e todas as pessoas que entram, o que eles fazem? Eles seguem a manada. Eu quero te deixar uma coisa bem clara aqui, que é em relação ao posicionamento. Quando você não tem um posicionamento poderoso, para que você seja visto, você tem que ser o primeiro a chegar naquela posição dentro da mente do público em geral, da audiência, tudo bem? Como você não é o primeiro, você precisa de um posicionamento muito diferenciado, beleza? Esse é o primeiro princípio. E o que acontece? Para que você comece a pensar fora da caixa, você nunca pode seguir a manada. Se você estiver repetindo o mesmo padrão de comunicação das outras pessoas, você nunca vai ser percebido, beleza? Não importa que você seja um professor de meditação, excepcional, incrível. Não importa isso, porque o que importa no primeiro momento é o impacto que você causa nas pessoas. E o impacto muito vem da sua identidade visual e da sua fala, daquilo que você passa enquanto comunicação. Tá bem? Então pega essa chave. Se você quiser de fato ser um profissional holístico único, você tem que sair dessa comunicação de manada. Você tem que parar de seguir e fazer a mesma coisa que outras pessoas. Quer um exemplo? Colocar todos os seus certificados na bio do Instagram. Todo terapeuta que eu conheço, geralmente que não conhece o marketing humanizado, ele tem essa tendência em colocar todos os certificados dele lá na bio. Quer ver uma outra coisa? A questão das pessoas às vezes ficarem só compartilhando frases de outras pessoas, frases de inspiração. Então presta atenção, aproveita toda a oportunidade que você tem para criar conteúdo original também, porque se você fica compartilhando o pensamento de outras pessoas, isso não vai fazer nenhum sentido para sua audiência. Você não se dá o trabalho de sequer tirar da sua cabeça um conteúdo original. Entende? Como que você quer se tornar uma pessoa única? O que você está fazendo? Você está seguindo manada. Para de seguir manada, beleza? Seguir manada não vai te trazer nada, só vai te deixar medíocre, cada vez mais medíocre. Não faça isso com você, beleza? Um momento como esse que a gente está vivendo, como terapeutas, olha a Aninha aí, beleza, Aninha? Só alegria. Um momento como esse que a gente está vivendo, rapaziada, tem que ter consciência. Tem que ter consciência, porque se você não levanta a tua voz nesse momento, o que está acontecendo com as pessoas internamente é absurdo. Percebe? O que nós estamos vivendo dentro do mundo é um caos que está se ampliando cada vez mais. E se você é realmente um profissional holístico consciente, você tem o mínimo de sabedoria possível e clareza que, assim, nós estamos vivendo um momento de transição, nós estamos vivendo um momento profético, digamos assim, certo? Que foi falado e tem sido falado dentro de todas as culturas há milhares e milhares de anos.
Então presta atenção nisso. Se você tem uma conexão com esse chamado, essa missão de ser um profissional holístico, um terapeuta, uma pessoa que atua no desenvolvimento humano, presta atenção nessa parada. Presta atenção, você tem uma responsabilidade dentro disso. E para que você cumpra isso, se você seguir a manada, porque o que acontece, olha que louco, dentro da manada existem muitos terapeutas profissionais holísticos que não estão vivendo isso porque foi uma missão, foi um chamado. Vivem isso porque é uma modinha, cara. Virou uma modinha de uma década pra cá, uma modinha tremenda, da qual eu participei, da qual você provavelmente participou. Percebe? De que, nossa, vimos isso como uma grande possibilidade profissional. A gente se apaixonou pela questão holística, pelos trabalhos de crescimento que aquilo nos propiciou, e a gente quis ensinar isso para outras pessoas, porque é incrível. Mas virou uma modinha. Todo mundo, em um certo momento, queria ser terapeuta, queria ser coach, essas paradas, entende? Então presta atenção. A maioria das pessoas que estão fazendo as mesmas coisas no mundo digital são que os líderes de manada são exatamente essa galera de modinha, que não está vivendo a terapia porque é uma missão de transição planetária, é uma missão de um missionário da luz aqui nesse plano terrestre trabalhando, sabendo que estamos vivendo um momento complicado. Então, ó, presta atenção nisso, tá? Você tem por obrigação se tornar uma pessoa diferente da manada. Porque se você vive a missão de fato, esse chamado de auxiliar e transformar a vida das pessoas a partir do seu conhecimento, a partir do seu transbordo, presta atenção nisso. Você tem que ficar ligado, tá bem? Você não pode seguir manada e você tem que tirar o que você tem a partir do seu próprio coração, beleza? Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Opa, acho que tá um pouquinho alto essa música, né? Aí, maravilha. Então fica ligado, tá? Fica ligado para isso porque é extremamente importante que você assuma esse compromisso, beleza? Se você não assumir esse compromisso de se tornar uma pessoa diferente, você nunca vai se tornar um profissional holístico único, que seja valioso, porque você vai estar sempre seguindo manada e fazendo o que todo mundo faz. E como que você faz, então? Qual que é a grande parada para você sintetizar como eu posso dizer? Sintetizar um posicionamento que vai fazer você se tornar um ser diferente, uma pessoa única dentro da sua própria carreira profissional. E aí eu vou te falar uma parada que poucas pessoas se atentam para isso, mas é algo bem óbvio. Se você for parar para pensar, provavelmente você vai concordar comigo. Uma das coisas mais importantes que você tem que ter para se tornar uma pessoa diferente é autoconhecimento. Você precisa se aprofundar na sua conexão com o divino, na sua conexão com o universo, seja lá como você chama isso, de uma forma que você esteja sempre sobre o influxo, sobre o impulso dessa inteligência maior, dessa energia, ok? Porque a partir disso você vai estar sempre em um movimento criativo, em um movimento de renovação. E isso é extremamente importante para que você seja diferente e não siga a manada. Porque se você seguir a manada, você está perdido, simplesmente, né? É aquilo, cego guiando cego, cai no buraco os dois, tá bem? Não é um ou outro, cai os dois. Então preste atenção nessa parada. A primeira coisa que você tem que fazer nesse sentido é você se aprofundar em si mesmo. É você ter autoconhecimento e intimidade com o divino de tal forma que você vai expressar uma comunicação que é única, que é sua, é a sua própria autenticidade. Sempre quando eu falo com os meus alunos sobre a questão do posicionamento, eu bato nessa tecla da autenticidade. E para que de fato você conheça assim a essência da sua autenticidade, presta atenção, você tem que ter muito autoconhecimento, você tem que ter intimidade com o divino, você tem que ter intimidade com aquilo que é espiritual dentro de você. E a partir disso, você começa a transbordar essa conexão. Olha essa sacada, isso é totalmente diferente, tá? A pessoa que ela tem de fato com essa missão no coração de ser um terapeuta, beleza? Ela tem que ser um transbordo, ela tem que transbordar, ela não pode ficar nessa luta de confusão, de desconfiança da sua própria potencialidade. Isso significa o quê? Que você não está conectado, porra. Simplesmente assim, entende? Então, aqui eu vou te dar um choque de mente agora. Duas coisas, se você está duvidando da sua capacidade, você tem duas escolhas. Ou você para de ser mimado e assume um compromisso de que você vai fazer isso acontecer, seja lá o que aconteça, perfeito? Ou você desiste, cara. Ou você desiste, porque isso pode ser que não seja pra você, você tá gastando a tua energia num lugar onde não tem nada a ver com você. Então presta atenção nisso.
Presta atenção nisso. Quando você entra em contato com todas essas informações, o que o teu coração diz? Como que o teu coração vibra? Quando você está em atendimento, quando você está trabalhando como profissional holístico, como terapeuta, o que isso faz dentro do seu coração? E é exatamente isso. Se ele vibrar confirmando que aquela é a tua missão, cara, cai pra cima, vai pra dentro, para de pensamentos limitantes sobre você não ter conhecimento suficiente, sobre você não se sentir capaz, etc, etc, etc. Entende? O que é isso? É tudo subterfúgio, tudo desculpinha da sua própria mente para que você não viva a missão que você tem aqui na Terra. É o propósito que você tem aqui. Iluminar outras pessoas, porque enquanto você não está falando, quando a tua boca está fechada, tem pessoas que estão aí perdendo a vida, pessoas que estão sem uma direção que você, que é um puto egoísta, não dá para ela, porque você tem vergonha, porque você se sente inseguro. Então para com essa falácia, cara. Começa a buscar o quê? Autoconhecimento. Porque quando você se autoconhecer, você vai entender que você é a imagem e semelhança do Criador, do Deus, do universo. E isso que a gente vive aqui é foda pra cacete. Presta atenção nisso que eu tô te falando. Isso aqui é incrível, cara. Abre teu olho. Você tem participação nisso, você tem herança nisso, beleza? E você nem merece, cara. Você nem merece, beleza? Mas você tem participação, é seu direito inato. Você tem que assumir isso. Agora, se você não está pronto para fazer essa parada, talvez isso não seja para você. Talvez isso não seja para você. Porque você ainda tem que amadurecer a tua personalidade, os teus aspectos mentais e emocionais, para que você possa assumir essa treta. Entendeu? Então a Aninha assumiu o compromisso, bora pra cima. Entende? Bora pra cima, porque você precisa estar, você que é um profissional holístico e você quer chegar nessa promessa que eu te fiz no começo da aula, quer se tornar um profissional holístico único, você tem que assumir esse compromisso com a busca de autoconhecimento constante. Em todos os dias da sua vida, você está buscando o divino dentro de você, você está buscando aquilo que é mais sutil. Porque é a partir desse contato que você vai transbordar algo real de fato na vida das pessoas. Presta atenção nessa parada, isso é definitivo. Porque se você não tá, vez ou outra, se você não está em contato verdadeiro, vez ou outra você vai titubear, você vai balançar e você vai cair. E não tem nada de errado com cair não, tá bom? Cair faz parte do processo. Só que o problema é quando você cai e você fica. Sempre você tem dentro da sua cabeça aquela mesma desculpinha, aquela mesma conversinha. Presta atenção, isso não vai te ajudar com nada. O que vai te ajudar de fato é você assumir o compromisso com essa parada e entender que o que vai te fornecer toda essa energia é a tua conexão consigo mesmo. Senão a tua missão não vai se sustentar, ela não vai ter prosseguimento, beleza? E fica muito atento. O que eu faço de errado nessa parada então? Qual que é o meu grande erro? Eu não confio em mim, cara. Porque quando eu não confio na minha capacidade, presta atenção nessa parada, velho. Quando eu não confio na minha capacidade, o que eu tô querendo dizer? Que eu não confio no que basicamente todo conhecimento humano sempre disse. Em todas como a gente diz? Em toda a história humana, de todas as culturas e civilizações. Que é o seguinte, você é a síntese da perfeição do universo. Você é a síntese da criação. Você é a criação mais maravilhosa que já existiu nesse mundo. Sacou? Você é um ser incrível. E o que acontece? Você desconfia da sua capacidade. Presta atenção. Você já percebeu que você tem um corpo que é mais incrível do que um iPhone, um Mac, sei lá, cara, todas essas paradas tecnológicas. O teu cérebro é o aparelho, é a ferramenta mais foda e incrível que já foi criada. E você não dá valor nisso. Você adora ter um Apple, você adora ter o celular de última geração, o computador incrível, as melhores ferramentas tecnológicas e o cacete A4. Mas você não valoriza a própria ferramenta que você tem dentro da sua cabeça, cara. Que você recebeu isso, sabe? De presente, né? E você paga 10 mil reais num celular. Então, assim, presta atenção nessa parada. Você tem que ficar muito atento ao que você é de fato. Quando você é inseguro e quando você não confia, quando você comete esse erro de não confiar naquilo que você tem, é como se você estivesse duvidando de todo o poder da criação que sabe, juntou toda a inteligência universal para criar uma parada tão incrível quanto você. E você fala assim, eu não confio nisso. Acorda, presta atenção. Se você
tá nessa missão, você não pode ficar com esse tipo de pensamento, isso vai te limitar, isso vai fazer com que você não consiga chegar onde você precisa chegar, porque o que você pensa é a tua realidade e simples assim, mano, não tem papo, beleza? Vamos lá, qual que é o primeiro passo? Assumir esse compromisso com o seu autoconhecimento. Você tem que estar nessa missão, você tem que estar nesse desenvolvimento. Por quê? Isso ainda é legal, porque além de você estar em constante desenvolvimento, você não para, você não vira aquela árvore. Já viram árvore quando ela morre? Né? Os nutrientes não passam mais, certo? Cortou a árvore e os nutrientes não passam mais. A árvore, o que acontece quando ela cai? Quando cortam a árvore e ela cai, ela morre, certo? Ela vai apodrecendo, correto? Por quê? Porque cortaram aquele fluxo que liga a nutrição, o veio de nutrição que dá vida, ok? E aí o que acontece? Quando você está sem essa conexão, você é uma árvore no chão, você é uma árvore morta. Logo, você não vai dar fruto nenhum para as pessoas. Você pode até falar coisas legais, cara, mas aquilo não vai se conectar com o coração da pessoa e não vai transformar ela. Não vai movimentar, não vai mobilizar. Por quê? Não tem energia! Você está morto. Entendeu? Porque não tem conexão. Então presta atenção nessa parada. É a primeira coisa que você tem que ter. Primeiro passo do primeiro. Passo 0, beleza? Conhecimento compromissado, tá? Você tem que ter essa busca não conhecimento, né? O conhecimento vago, mas o autoconhecimento. Quem é você no jogo, tá bem? Quem é você no jogo? Vai ler, cara. Vai ler tudo que você puder de tradição, tá bom? Vai ler a Bíblia, vai ler o Alcorão, vai ler o Bhagavad Gita, vai ler o Mahabharata, vai ler o Tao Te Ching, vai ler a porra toda, cara. Tudo vai estar escrito a mesma coisa, que você é um ser incrível. Então para de vitimismo, para de frescura e vamos cair pra dentro, beleza? Então vamos lá. O que isso tem a ver com a minha profissão? Pô, você não é um profissional holístico? Você é um profissional do desenvolvimento humano? Você é um terapeuta, certo? Todas as pessoas que trabalham com o desenvolvimento de outras pessoas, elas precisam ter essa busca constante, porque é a partir disso que você vai se tornar um ser diferente na sua profissão. Porque hoje está todo mundo, como eu disse, seguindo manada. Só repetindo o que as pessoas que têm um pouco mais de audiência ali estão fazendo. E o que acontece? Você nem sabe se essa pessoa está conectada. Você nem sabe se essa pessoa está numa jornada mesmo ou se ela só vive uma máscara ali dentro do Instagram e das mídias, tá bem? Falta energia. Falta energia. Você precisa ter sempre essa energia, porque para você não é uma questão de números, é uma questão de impacto, entendeu? Impacto. Qual é o impacto que você causa na vida das pessoas que você atinge? Não importa se são 10, se são 5, se são 2, tá bem? O que você causa na vida delas? Você deixa elas em choque e faz elas se movimentar? É essa a sacada, entendeu? Porque não adianta, não é uma questão de números, tá bem? O jogo é movimento. Então assim, essa é uma das coisas mais importantes para a sua profissão e que vai de fato fazer você chegar no cumprimento dessa promessa que eu te fiz no começo da aula, que é o quê? Você se tornar um profissional holístico único, para que você se torne isso de fato, tanto para você, tá? Porque não adianta nada se for só para as outras pessoas, é só uma imagem, tá bem? Mas você se tornar para você uma pessoa única e também para sua audiência, você precisa ter esse compromisso com o seu autoconhecimento, beleza? Isso tem tudo a ver, tá? Quanto mais você se conhece de si mesmo, mais isso impacta na sua profissão. Porque, presta atenção, tua profissão é a missão, tua missão espiritual na Terra. Presta atenção nisso, você tem noção disso que eu estou te falando? A tua profissão é a manifestação da tua missão, do teu propósito espiritual na Terra. Aqui, através do que você faz, como de fato você vai atingir toda a prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não é dinheiro, mas fazer com que os frutos que você tem, né, naturalmente, essencialmente, que Deus colocou em você, que eles floresçam, que eles realmente se espalhem para beneficiar todos os seres, tá bem? Que você seja um ser produtivo. E qual que é o grande benefício de eu realmente me tornar uma pessoa única? De eu usar esse ponto de autoconhecimento para me diferenciar de outras pessoas? Você vai chegar mais perto exatamente dessa manifestação de ser um ser singular, digamos assim. Quando você traz isso para dentro de você, esse é o maior benefício,
tá? O maior benefício que você vai ter dentro da sua profissão é que as pessoas vão olhar para você como um ser singular. E aí a coisa começa a ficar boa. Porque, ó, vou até, nem ia citar isso daqui, mas eu achei interessante porque tá aqui, ó. Eu sempre, às vezes, falo desse livro aqui, ó, Posicionamento. Sabe como que você faz para ter um posicionamento incrível na mente do seu cliente? Chega primeiro. Chega primeiro naquilo que você tá falando. E como que você faz isso? Pô, mas tem um monte de profissional holístico. Claro, quando você fala de terapia holística, tem um monte de gente que já fala. Mas se você encontrar uma forma de comunicar aquilo que só você tem, que tem tudo a ver com você, sacou? Se você consegue fazer essa modulação, você está chegando primeiro na mente daquela pessoa, daquela audiência, com a sua comunicação totalmente diferente. E por isso que é tão importante, tão foda você ser um ser singular. E geralmente, que é louco, as pessoas olham para o mundo digital tentando modelar as pessoas de sucesso, e o que acontece? Elas não entendem que com isso elas estão se tornando iguais. Pessoas iguais não chamam atenção, não impactam, porque eu já vi isso em algum lugar, então isso não me chama atenção. O que chama atenção? Singularidade. Você está buscando ser único. Como que você é único? Para de copiar os outros, para de olhar para fora, olha para dentro de você, busca o seu próprio conhecimento, porque você é o ser mais criativo que existe no planeta. Beleza? Sua capacidade de criação é igual à do Criador, cara. Simplesmente assim, você tem isso dentro de você. Então olha para dentro de você para encontrar a tua singularidade. A partir dessa singularidade, você vai se tornar um ser único na percepção da tua audiência. E também você tem uma segunda possibilidade, beleza? Que é o quê? Você vai criar uma comunidade a partir daquilo que você está criando. Quando você se posiciona dessa forma, de uma forma singular, você está criando um movimento. Você não sabe disso, tá? Mas eu estou te conscientizando. Qualquer coisa que você faça que seja diferente, você começa a criar um movimento. Você levanta uma bandeira e fala, ó, é isso daqui. Você quer um grande exemplo? Martinho Lutero, né? Que era um grande padre católico e foi expulso, excomungado da igreja, porque ele não concordava com a forma que a igreja se colocava naquela época, se posicionava, e ele se posicionou contra a igreja. O que ele fez com isso? Você acha que ele queria criar uma nova igreja, um novo movimento? Não, provavelmente ele não tinha isso na cabeça. No entanto, o que aconteceu? Quando ele fez esse novo posicionamento, quando ele encontrou uma forma nova de se colocar, milhares e milhares de pessoas seguiram ele. E hoje você tem uma das dissidências cristãs que são provavelmente quase tão poderosas hoje, principalmente aqui no Brasil, quanto a Igreja Católica. Sacou? A Igreja Protestante é quase tão poderosa quanto a Igreja Católica. E tudo por quê? Porque um cara em um determinado momento levantou e falou assim, eu não aceito isso, eu vou por outro caminho. Quando você faz uma coisa diferente da manada, você está criando um movimento. Quando você cria um movimento, esse movimento ele começa a formar uma comunidade ao redor. O que é uma comunidade? Pessoas que se unem através do mesmo propósito que você tem. Elas compram a tua ideia e começam a seguir por aquele caminho. Então é muito louco. Por exemplo, a Ana que está aqui, eu citei um exemplo seu esses dias, Ana, tanto o seu quanto da Priscila Pancini, que vocês estão criando movimentos dentro do desenvolvimento feminino que são incríveis. Principalmente no momento como a gente está vivendo, como essa questão que aconteceu com a Mari Fer, que é um absurdo, estupro culposo, é ridículo. E aí o que acontece? Mulheres poderosas começam a se levantar, se conectar, primeiro se conectar consigo mesmo, com o seu poder. E a partir disso começam a levantar uma bandeira que é diferente do que a maioria das pessoas está fazendo. Isso cria um movimento, isso cria uma comunidade. As mulheres começam a se reunir ao redor daquela pessoa que está levantando a bandeira. Então você tem esse segundo grande benefício também de fazer esse processo, beleza? Um terceiro benefício, isso vai permitir que você seja autêntico, né? Não tem nada melhor. E talvez, Ana, você que está aí, que já me acompanha, já é minha aluna há um pouco mais de tempo, você possa dizer, não há nada melhor do que você poder exercer sua profissão de forma autêntica, mostrando quem você é, porque o que existe, né? Aquele padrão do terapeuta ser um ser de luz, um ser que não falha, um ser que não pode isso, não pode aquilo. Que se lasque, cara. A autenticidade. Quem é você? Porque a grande realidade não é quanto mais bonzinho você é, que você é um ser melhor. Muito pelo contrário, é quanto mais autêntico você é, porque você não é dominado. Pelo contrário, você nasceu para dominar, porque você frutifica. Você nasceu para dominar, isso tá dentro da escritura. Entendeu? Você foi criado como um ser incrível. E o que acontece? Você precisa ser autêntico, porque Deus, o universo, ele está cagando para suas dificuldades e para suas, sabe?
pros seus pecados, sei lá como você chama essa parada. Ele simplesmente, ele te aceita como você é, ele te ama da forminha, do jeitinho que você é. Então, a melhor forma de você honrar isso é você ser autêntico. E isso é extremamente libertador, beleza? Então essa é a terceira questão de quando você faz todo esse processo para você se tornar um profissional holístico único. E o quarto ponto é a liberdade de criação. A partir da autenticidade, você nunca vai ficar preso em algo que seja só para agradar as pessoas. Ok? Você nunca vai ficar preso nesse processo. Você vai ter liberdade para criar e para experimentar. Isso é muito legal, cara. A partir do momento que você tem liberdade de expressão, você se torna um ser mais autêntico, você começa a criar com liberdade. E isso, cara, é incrível. Porque a partir disso você tem uma resposta de realização que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, tá? Essa liberdade de expressão e de criar é uma das coisas mais incríveis de você poder ser uma pessoa com um posicionamento diferenciado. Não faz sentido ensinar as outras pessoas a se aceitarem e se amarem como são, e nós, como terapeutas, temos que nos moldarmos para caber numa classificação. Exatamente, Aninha. É isso mesmo. Então explode a caixa, porra! Explode a caixa, vamos queimar a ponte, porque a parada é o seguinte, a gente vai criar um impacto. A gente vai criar. Esse é um movimento que está sendo falado aqui, é a nutrição de um movimento que já existe a partir do marketing humanizado. De terapeutas que vão trabalhar no digital com uma metodologia comprovada, uma metodologia de impacto, e que a gente vai virar pelo avesso essa galera, entendeu? Vamos fazer um levante dos profissionais holísticos, terapeutas, etc, para ver quem está de fato interessado em fazer a parada acontecer, né? E quem tiver com medinho, quem tiver inseguro, espera mais um pouco, leva mais uns anos, se prepara melhor, porque aí daqui a pouco você vem e integra junto com a gente todo esse movimento, beleza? E aí, como então que eu faço para me posicionar online, tá? Como que eu expresso esse posicionamento, né? Uma síntese de tudo isso que eu tô te falando aqui dentro do mundo digital. Vamos lá. Você vai fazer o que é chamado de manifesto. É louco, né? Porque nem foi muito combinado, mas eu já tinha falado de Martinho Lutero. O que Martinho Lutero fez quando ele se posicionou? Como que ele fez isso? Ele chegou na porta da igreja, a multidão estava esperando ele para fazer lá a missa, né, de domingo. E ele falou assim, hoje não tem missa porque eu estou indo embora, estou mudando o meu caminho. E quem quiser saber o porquê que eu estou indo embora, tá aqui, ó. Aí ele pegou um documento, que hoje é conhecido como o livro dele chamado 95 Teses. Ele pegou um documento e, pum, colou na frente da porta da igreja. E meteu o pé, vazou. Quando ele foi embora, a galera começou a ler, começou a conhecer aquelas teses que ele estava passando, e era uma série de críticas a como a igreja interpretava a Bíblia e a forma correta de interpretar a Bíblia. E muitas pessoas concordaram com ele. Por isso que existiu essa dissidência. Ele foi excomungado da igreja católica e a partir do movimento dele foi criada a igreja protestante. Então olha que interessante isso, cara. Que interessante. Você faz a mesma coisa. Você vai fazer a mesma coisa que o Martinho Lutero. Tureta é bom, hein? Martinho Lutero. Você vai fazer um manifesto. O que é um manifesto? Você vai criar um conteúdo, que pode ser um texto, pode ser um vídeo, mas que vai ser algo onde você vai falar o que você sente que está errado com o mundo nesse momento e o que pode ser feito, certo? Claro que dentro daquela tua área de atuação. Você começa a pensar... Dentro da minha área de atuação, dentro do que eu posso fazer, o que a galera está fazendo que está errado e eu gostaria de consertar. E a partir daquilo você manifesta a tua vontade, assim da mesma forma como Martinho Lutero e como muitas outras pessoas fizeram, tá bem? Você simplesmente manifesta aquilo que você acha que está errado e como você pode ajudar a corrigir aquele problema. Simples assim. Você faz isso através de um vídeo, você faz isso através de um texto e começa a distribuir esse material. Começa a fazer com que esse material chegue nas pessoas, porque a partir disso as pessoas vão começar a comprar a sua ideia. Quando elas compram a sua ideia, elas caminham junto com você e aí você sabe que você criou algo único e totalmente singular. Então essa é a forma de como você vai fazer um posicionamento aqui no mundo digital, beleza? Então assim, recadinho final para você, se você tem essa missão de fato no coração, se você é um terapeuta, que significa aquele que ajuda na cura, aquele que facilita a cura. Se você está nessa missão compromissado e realmente vivendo com consciência um momento de transição planetária, eu quero te dar um conselho, cara.
nunca desista, tá bem? Nunca desista dessa parada, porque é a tua voz. Enquanto a tua voz estiver calada, enquanto a tua boca estiver fechada, tem milhares, literalmente milhares de pessoas que vão ficar sofrendo as consequências de algumas dores que seriam totalmente evitáveis se você deixasse de ser egoísta, parasse de insegurança e viesse aqui para o fronte de batalha junto com a gente, viver essa missão de auxiliar e transformar a vida das pessoas, beleza? Se você quer aprofundar ainda mais essa parada, velho, se você, gostou disso tudo que eu falei, esse conteúdo aqui, eu tenho uma dica muito bacana para você. Esses próximos 2 meses, aqui em novembro e dezembro, você ainda tem a possibilidade de acessar o Protocolo Terapeuta no Instagram por R$ 97,00. A partir de janeiro de 2021 ele vai subir, ele vai dobrar de preço, beleza? E nesse momento, aproveitando aí o Novembro Negro, você ainda tem a oportunidade de acessar o Protocolo Terapeuta no Instagram por R$ 97,00 à vista, ou 12 de, acho que é R$ 11,08 ou R$ 10,12, alguma coisa assim. Mas, assim, é um preço verdadeiramente ridículo e ali você vai ter uma síntese da metodologia do marketing humanizado disposta em 4 módulos, tá? Primeiro módulo, você vai aprender como se posicionar, que é isso que eu estou falando aqui para você. Você vai conhecer todos os elementos e como fazer. Você vai saber como criar uma audiência que quer comprar de você. Você vai aprender como criar um conteúdo de alto impacto que deixa a tua galera, a tua audiência explodida da cabeça e como criar uma oferta irresistível para você monetizar. Então você tem um plano de ação muito rápido que se você estudar você pode já aplicar em menos de 7 dias, tá? Em menos de 7 dias você já pode estar rentabilizando o seu Instagram com essa estratégia, porque é um plano de ação passo a passo, tá bem? E lá eu dou 2 bônus para você. Lá dentro você tem 2 bônus. Você tem um cronograma de conteúdo para você saber tudo que você vai postar durante o mês, beleza? E eliminar aquela questão de, ai meu Deus, eu não sei como postar, quando postar e tudo mais. E um segundo bônus que você tem, que é o manual contra o medo de se expor, tá bem? Como você superar esse medo de se expor. Eu também tenho uma aula exclusiva lá dentro do protocolo. Então eu deixo a dica para você, R$ 97,00 à vista, ou 10 de 11 e pouquinho, para você entrar aí dentro do protocolo. É menos do que um cafezinho por dia, vale a pena. Tenho certeza que vai mudar a tua perspectiva a respeito de como se inserir no mundo digital e já começar a gerar renda na semana que vem. Combinado? O link tá lá na minha bio se te interessar. Tamo junto, grande abraço e eu te vejo amanhã às 12h12 novamente aqui no Diário de um Educador Digital. Abraço!